Luiz Barsi, Thiago Nigro, Warren Buffett. Talvez você já tenha ouvido falar nesses caras. Todos eles são conhecidos por serem investidores muito bem-sucedidos. Sendo assim, eu busquei o histórico desses três, do Buffett, do Barsi e do Nigro. E eu descobri três coisas em comum entre eles que os fizeram ser grandes investidores. E que você pode aplicar também para ter excelentes resultados. Na verdade, no final ainda vou falar uma quarta semelhança entre esses três investidores, então já fica até o final para poder aprender direitinho com eles. A primeira coisa em comum entre os grandes investidores, especialmente Thiago Nigro, Luiz Barsi e Warren Buffett, pode parecer até um pouco contra-intuitivo, só que eles fizeram dinheiro primeiro trabalhando para só depois fazer dinheiro investindo. Veja o Barsi, para ajudar a mãe, ele começou a trabalhar aos 7 anos de idade engraxando sapatos, e assim ele seguiu até a pré-adolescência. Barsi trabalhou também como vendedor de balas no cinema e mais tarde como aprendiz de alfaiate junto com a sua mãe, que tinha aberto na época uma pequena loja. Aos 14 anos de idade, Barsi começou a trabalhar numa corretora de valores, o que o incentivou a buscar um curso técnico de contabilidade. Depois do diploma técnico, Barsi se formou em ciências atuariais e depois ainda concluiria mais 2 graduações em Direito, pela Faculdade de Direito de Varginha, em Minas Gerais, e também em Economia na Faculdade de São Paulo. Com a formação, Barsi então se tornou professor e passou a dar aulas sobre análise de balanços. Nessa formação, principalmente, abriu caminho para ele se tornar um auditor. E no começo da década de 70, Barsi ainda chegou a ser dono de uma corretora de valores, a antiga Cruzeiro do Sul. E depois disso ainda passou 18 anos dando expediente como editor de economia no jornal Diário Popular. Ou seja, Barsi fez bastante dinheiro com seu trabalho para depois fazer dinheiro investindo. Já Thiago Nigro fez faculdade de Relações Internacionais, além de ter sido estagiário de marketing na Hershey e ter trabalhado como garçom no Outback, enquanto ainda não conseguia de fato trabalhar no mercado financeiro. Embora já quisesse trabalhar com finanças, ele foi rejeitado em várias oportunidades que tentou ingressar nesse meio. Porém, Thiago se especializou, fez 5 certificações diferentes e ingressou no mercado financeiro como assessor de investimentos. Aí, apesar da remuneração não ser lá essas coisas no começo, foi a experiência que ele precisava para avançar dentro do mercado. Em fevereiro de 2011, ele abriu a sua primeira empresa, a Invest Partner Investimentos, que foi um escritório voltado para prestar consultorias para terceiros. E Thiago foi sócio desse escritório até 2015. Já em 2015, ele fundou a M Nigro Investimentos, empresa que passou a contar com mais de 55 funcionários e mais de 5 mil clientes. Já em 2016, Thiago criou o agora famoso Primo Rico. E com o sucesso do canal aqui no YouTube, ele vendeu sua parte na M Nigro Investimentos lá em 2017. Ou seja, mesmo Nigro, sendo um grande investidor que todo mundo sabe que é, começou também trabalhando, fazendo dinheiro no seu trabalho, no seu negócio, e aí sim, com esse dinheiro, ganhando o trabalho no negócio, ele investiu para poder multiplicar esse dinheiro. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Já o Warren Buffett, aos 13 anos de idade, já acordava todos os dias às 4h30 da manhã. Pois trabalhava como entregador de jornal e vendia planos de assinatura de revistas. E aos 15 anos já tinha feito mais de $2.000 entregando jornal, o que, corrigindo a valores atuais e fazendo a conversão para o real, daria mais de R$100 mil. Ele chegou a investir em uma pequena fazenda e ganhava parte dos lucros dessa fazenda. Aos 17, ele entrou na sociedade com um amigo e comprou aquelas máquinas de pinball. Pra quem não conhece, eu pedi pro editor colocar aqui uma dessas maquininhas. Daí, com o tempo, ele foi expandindo, colocando em várias barbearias e comércios locais essa máquina e foi aumentando os seus lucros. No final, ele vendeu o negócio e embolsou uma boa grana. Buffett se formou em economia e foi logo depois rejeitado para um mestrado em Harvard. Mas acabou por concluir o mestrado em outra universidade mais tarde e começou a dar aulas noturnas na faculdade. Para só depois, eu vou contar daqui a pouco, ele se tornar esse grande investidor que nós conhecemos hoje. Ou seja, Luiz Barsi, Thiago Nigro e Warren Buffett são sim grandes investidores, mas antes disso, eles são grandes empresários, são grandes trabalhadores. E fizeram dinheiro no seu trabalho para depois investir e multiplicar esse dinheiro. Ou seja, não tem fórmula mágica de começar do zero e fazer dinheiro só nos investimentos. É verdade. Já a segunda coisa em comum entre os grandes investidores é a paciência. Veja, o método Barsi de investir é muito simples de explicar. Basta comprar empresas de setores perenes que pagam bons dividendos e que por alguma razão esteja sendo negociada abaixo do valor patrimonial. Daí então é simplesmente esperar. E o problema para a maioria das pessoas está justamente nessa última parte do método, a parte de esperar. Porque segundo o próprio Barsi, a sua estratégia pode ser seguida por qualquer pessoa, desde que ela tenha disciplina e paciência. Afinal, investir em ações nada mais é do que investir em negócios.
Ou seja, a sua intenção ao comprar os papéis não é simplesmente revender com lucro, mas ser sócio desses negócios e receber parte dos seus lucros. Mas para isso é preciso administrar a ansiedade. Lá em 1970, por exemplo, Barsi definiu que iria começar a sua carteira previdenciária. Definiu como meta possuir 100 mil ações da CESP, na época cotadas ao que seria hoje cerca de 50 centavos. E a meta de Barsi era acumular 5 mil dólares nessa empresa, que segundo as suas contas na época era menos que um carro popular. Era uma meta modesta e alcançável, que ainda foi quebrada em metas menores. A ideia de Barsi era comprar 1000 ações por mês, e com o tempo foi acelerando esse processo. A partir desse momento, as metas foram crescendo e foram sendo também atingidas. E passou a aprimorar as suas técnicas de investimento, reinvestindo também os dividendos, os lucros recebidos em mais compras de ativos. Justamente para quê? Para aumentar a sua posição acionária nas empresas. Assim, em 10 anos de o que ele chamou de disciplina, perseverança e paciência, ele acumulou investimentos capazes de ter uma renda mensal superior a que a aposentadoria do INSS iria suprir para ele. Já Thiago Nigro não fica muito diferente, pois para ele, o investidor de sucesso definido em 3 pilares. Ele é forte o bastante para aguentar as oscilações do mercado e não desistir do investimento. Ele é paciente o suficiente para aproveitar as oportunidades. E acredita também que a ganância, a impaciência e o medo sempre levam a prejuízos. Ou seja, nos 3 itens do Nigro, a paciência é um fator importantíssimo. Enquanto isso, a bilionária história de Warren Buffett começa quando ele tinha apenas 11 anos e comprou as suas primeiras ações. Buffett comprou 3 ações da Citi Services a 38 dólares na época. A ação logo subiu para 40 dólares e Buffett vendeu, realizando aí um pequeno lucro. Só que ele se arrependeu, pois as ações logo em sequência chegaram a bater 200 dólares. Buffett inclusive já disse que essa primeira experiência foi algo muito importante para ele, como uma lição importante aprendida, a da paciência. Buffett se tornou bilionário em 1990 quando vendeu parte das ações da sua empresa. E desde então só vem multiplicando seu patrimônio utilizando da estratégia de buy and hold, escolhendo bons ativos e deixando o tempo fazer o seu trabalho. Ou seja, novamente os 3, Barsi, Nigro e Buffett, acreditam que a paciência é sim um ingrediente importantíssimo para o investidor de sucesso. E a terceira coisa em comum entre os grandes investidores, especialmente esses 3 que eu estou falando aqui nesse vídeo, seria escolher boas empresas e a diversificação. Veja bem, hoje cerca de 15 empresas fazem parte da carteira do Barsi. Todas elas de setores perenes, como bancário, de energia, papel e celulose. São empresas como a STT, a Klabin, a Unipar e muitas delas na sua carteira há mais de 30 anos. Para os novatos do mercado financeiro, o Barsi repete que tem 3 regras básicas. Primeiro é não colocar na bolsa o dinheiro que você pode precisar no curto prazo, como por exemplo o dinheiro da reserva de paz. Segundo é investir em apenas empresas com bons fundamentos e não aceitar aquelas famosas dicas de amigos e colegas. Por aqui com mais uma dica. E 3, nunca vender suas ações por necessidade. Compre boas ações e diversifique o seu patrimônio. Já Nigro tem uma metodologia baseada no que ele chama de ARCA, que é um acrônimo para ações, real estate, que são o mercado imobiliário, renda fixa, que é o caixa, e também ativos internacionais. E Nigro sugere diversificar entre essas 4 áreas, com 25% em cada uma, podendo balancear, na verdade, entre 10% e 40%, a depender aí do ciclo econômico. Além disso, Thiago Nigro compartilha os 4 elementos que ele acredita serem importantes para o investidor de sucesso. Para ele, um bom investidor é humilde o suficiente para diversificar o seu capital, já que o investidor que foca em apenas um negócio tem boas chances de quebrar. 2, ele é rápido o suficiente para construir o seu patrimônio antes da tempestade, já que o momento para diversificar o seu patrimônio e escolher boas empresas é antes da crise chegar. 3, ele é esperto o suficiente para diminuir os seus riscos, em outras palavras, para diversificar. E 4, sábio bastante para lucrar apesar dos riscos, ou seja, compra bons investimentos e diversifica. Já a Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, ela tem hoje cerca de 65 empresas no portfólio e ainda mais de 260 subsidiárias. E o próprio Buffett tem um patrimônio hoje de mais de 90 bilhões de dólares, sendo que 2/3 dessa fortuna foi construída nos últimos 15 anos, mostrando como investir em boas empresas, diversificar e reinvestir os dividendos recebidos fazem bastante diferença no longo prazo. Mais uma vez, compra bons investimentos e diversifica. E tem um 4º ponto em comum entre esses 3 grandes investidores e muitos outros também. Mas antes, se esse vídeo já te ajudou de alguma forma, já deixa o seu like e se inscreve no canal, combinado? Vamos lá, o 4º ponto em comum entre esses investidores é o estilo de vida simples.
Quem vê esse senhor de cabelos brancos, penteados para trás, uma camisa de manga curta polo e os seus óculos, e ainda usando seu bilhete único de gratuidade para idosos no metrô, pode não saber que se trata do maior investidor pessoa física do Brasil. E Luiz Barsi Filho prefere que as coisas sejam assim. Pai de 5 filhos, Barsi continua 2 vezes por semana dando expediente no escritório da corretora. E ele, essas 2 vezes por semana, vai para lá de metrô, geralmente junto com a sua filha, a Luíse, que também segue os passos do pai dos investimentos. Já Negro, como a maioria sabe, é adepto do moletom, ou seja, nunca foi de ostentar a sua fortuna. Enquanto isso, Warren Buffett, que mudou para sua cidade natal aí quando começou a fazer fortuna, comprou uma casa na época avaliada em 31 mil dólares. Enquanto que a maioria dos milionários como ele na época tinham casas aí de milhões de dólares e mansões. Mas Buffett vivia numa casa comum. E apesar dele parecer mais um senhorzinho simpático do que um empresário multibilionário, ele é atualmente visto como um mito ou como um gênio. É difícil não amar a sua simples, direta e honesta natureza. Porém, Warren Buffett é uma simples pessoa que fez o seu primeiro milhão, começou a sua carreira trabalhando, empreendendo e que colocou esse dinheiro ganho no trabalho e nos negócios para trabalhar para ele comprando boas empresas. E fez isso durante anos e anos e anos. Ou seja, Buffett focou no seu trabalho para fazer mais dinheiro e conseguir investir cada vez mais, aumentando seu patrimônio investido em boas empresas. Assim como Barsi Negro fizeram e ainda fazem. Tudo isso sem precisar ostentar ou impressionar ninguém. Eles simplesmente fazem o que precisa ser feito para fazer dinheiro. E convenhamos, eles fazem isso muito bem. Se quiser saber mais, nesse vídeo aqui eu contei a verdadeira história do Warren Buffett.